Salve, salve, manos e minas. Esse é o BSH do Rap Convida de hoje. Entrevistar ele, Neto Barros. Já vou até chamar ele aí, entendeu? Como já foi previsto. E ele vai aqui, tá entrando ao vivo com a gente aí. Ele é o nosso convidado de hoje, entendeu? Então, o que chama nele pra realmente estar trocando essa ideia com ele, entendeu? Ele já entrou aqui, vamos entrar ao vivo. Em 3, 2, 1. E satisfação, Neto Brau. E aí, irmão? Hoje eu converso com ele que foi ex-prefeito de Baixo Guandu, é advogado. E aí, irmão? Tudo tranquilo? Salve, salve, tudo bem? Boa noite, todo mundo que está entrando aí já. Alegria estar aqui com vocês. E aí, meu Oi, irmão, tudo, irmão, tudo bem? tudo na paz. Já agradeço de coração por ter aceitado o convite, fazer essa live, essa entrevista, participar do BSH Convida de hoje. E para todos que estão aí, se Eu alguém que quiser que- fazer uma pergunta para o Neto Barros, claro que, como eu sempre falo, não é sempre qualquer pergunta que pode estar fazendo, mas quem quiser é só colocar aí que eu vou estar fazendo para ele. Ei, Neto, mas eu gostaria de fazer a pergunta, cara, como que começou você na política, cara? É por inspiração de seu pai, de alguém? Como é que começou sua trajetória? Cara, eu acho que foi um pouco de tudo, né? Mas sem dúvida a inspiração Uhum. familiar é muito forte, né? Meu bisavô já tinha sido vereador em Baixo Guandu, aliás, já tinha brigado pela emancipação do município, né? Meu bisavô era de Uhum. Mascarenhas ali. Depois o meu avô foi vereador, Uhum. foi presidente da Câmara, e depois meu pai foi vereador, foi prefeito, foi deputado, né? Então eu sempre tive dentro de casa, assim, esse relacionamento muito político, né? Muita atividade política, muitas campanhas eleitorais e tal. E depois na escola, depois na faculdade, foi inspirando a gente, né? Eu lembro que Uhum. eu nasci na ditadura, né? Eu sou de 76, então ainda tinha aí um bom período para terminar a ditadura. E aí eu estudava, lia muito, via lá os grandes discursos de quem defendia a democracia, de quem era contra a ditadura militar. E aí eu fui me interessando e acabei, já era apaixonado, mas acabei entrando na militância política, né, partidária. E depois me aventurei aí a ser candidato a vereador e depois nunca mais parou. Essa é mais ou menos o Assim, resumo, cara, assim. você até falou como diz, a ditadura, mas você lembra de alguma repressão? Chegou, eu acho que, eu não sei se acabou em 85, parece, mas você falou que você nasceu em 80 e 76. Você lembra de alguma repressão que você viu durante a ditadura ou não? Ou você lembra pouco disso? Não, pessoalmente não, porque eu era muito pequeno, né? 76, a ditadura tentou-se fazer a eleição direta em 85, né? E aí foi reprovado, Uhum. teve uma eleição indireta em 85, 6, e aí ganhou, ganhou o Tancredo Neves, né? E o Uhum. vice era o Sarney, todo mundo conhece. O Tancredo, né, é mineiro, né? Sim. Você conhece melhor do que ninguém. Só que depois ele Uhum. morreu antes de assumir. E aí teve aquela discussão jurídica danada, porque, afinal, ele tinha sido eleito pelo colégio eleitoral, não tinha sido eleito democraticamente, diretamente pelo povo, né? A democracia foi até 89, né? E aí teve eleições diretas, naquela ocasião ganhou o Fernando Collor. Mas, assim, diretamente eu não sofri nenhuma perseguição, nenhuma repressão, até porque eu era muito Ô pequeno, Neto, né? cara, Claro. a gente vê, exemplo, você até falou que antes de ser prefeito, você foi vereador. Como é que é esse período seu como vereador? Por quantos mandatos você ficou? Por que você decidiu candidatar a vereador? Cara, é o seguinte, assim, eu sou uma pessoa, sempre que eu falo isso, o pessoal não acredita, até por causa da atividade, né? Eu sou advogado e sou militante político, mas eu sempre fui muito tímido, tinha muita vergonha, nem gostava de apresentar trabalhos em sala de aula e tal, sempre fui muito acanhado mesmo. E aí, eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos, morei lá por 6 meses,
e voltei para cá e era plena campanha para deputado estadual, em 98. E aí, em 99, eu me filiei ao PCdoB, né, que é o meu partido. E aí, no ano de 2000, teve eleição, mas assim, eu me filiei para fazer uma composição política, porque meu pai seria candidato a prefeito Aham. naquela época, em 2000. E aí, assim, não tinha pretensão Uhum. de ser candidato a nada. Quando chegou na época da Uhum. convenção, naquela Uhum. época era julho ainda, aí a gente estava lá discutindo os nomes, apresentando os nomes, né, dos candidatos a vereador. Meu pai seria o candidato a prefeito, então tinha lá a escolha do vice. E aí cada partido levava para a mesa o nome da sua lista, né, de candidatos a vereador. Aí eu apresentei a minha lista, aí tinha assim a mesa, meu pai estava na mesa, ele perguntou assim, tá bom, mas e o seu nome? Aí eu falei, não, eu só sou o presidente, né, do partido e tal. Aí ele falou assim, não, bota seu nome aí, você vai ser candidato. E como eu era muito tímido, né, tinha vergonha de falar em público, nunca tinha feito discurso nem nada, aí acabou que essa quase que imposição dele, mas Uhum. assim, se eu não tivesse vontade, é claro que eu não teria aceitado, né? Talvez estava faltando só aquele empurrão mesmo, aquele apoio. E aí eu coloquei Uhum. meu nome, disputei a eleição, consegui vencer a eleição e em 2001 eu De tive a minha primeira. primeira experiência de mandato eletivo e fui vereador até 2004. Foi uma baita experiência, muito rica. Acho que todo político deveria ser vereador, né? Para conhecer de perto, já ter aí na cabeça como é que funciona o processo legislativo, a fiscalização do executivo, a proposição de leis, a discussão das matérias e tal. Foi por aí. Aí depois nunca mais Uhum. parou. Depois disputei para deputado, depois para vereador de novo, fui o mais votado naquela de Uhum. 2004. E aí depois fui candidato de novo a, a deputado em 2006, depois aí eu fiquei, quando eu disputei em Uhum. 2002 para deputado, eu fiquei na suplência, né? Tive 9 mil e poucos votos, não consegui me Uhum. eleger, mas fiquei na suplência. Aí depois, em 2004, eu disputei para vereador, apesar de ter sido o mais Uhum. votado da cidade, tive uma votação assim muito expressiva, né? E aí, mas eu não consegui me eleger por causa da legenda. E aí fiquei de fora. Quer dizer, o mais Cara. votado não conseguiu se eleger. E aí, em 2006, eu tinha sido suplente para Aham. deputado em 2002, né? Em 2006, um deputado que estava lá na Assembleia acabou falecendo no Aham. acidente de carro, e aí eu tive a oportunidade de assumir o mandato por Aham. um período de um ano, e fiquei no ano de 2006 todinho ali. Depois não consegui me reeleger na campanha de 2006 e até 2007. Depois eu fui para a prefeitura de Vila Velha. Eu fui secretário em Vila Velha. Vila Velha é um município muito grande, né, aqui do Espírito Santo, bastante populoso. Você deve conhecer, com certeza. E aí eu tive uma experiência lá de participar de uma administração pública numa cidade completamente diferente de Baixo Guandu, né? Baixo Guandu, também você sabe, é pequena, cidade de interior. Eu fui para Vila Velha, que tem centenas de bairros, é muito grande e tal. É uma das maiores, uma das maiores cidades do Espírito Santo, né? E aí, de 2007 a 2008, eu participei da gestão lá. Fui secretário de Assistência Social, fui secretário de controle interno, fui ouvidor geral também, quer dizer, eu vi ali a reclamação da população. E aí disputei para prefeito em 2008, não venci a eleição, fiquei em segundo colocado. E aí, em 2010, disputei mais uma vez para deputado estadual. Também não fui mais votado, mas eu sempre ficava na frente lá no Uhum. Guandu, né? Eu era mais votado embaixo do Guandu. Fui mais votado em 2002, fui mais votado em 2006, fui mais votado. Ah, em 2006 não, porque na época em 2006, quem teve mais votos foi o Dari. Depois, em Uhum. 2010, fui mais votado, na frente do Dari. E de lá para cá, eu sempre tenho sido mais votado. Aí Uhum. fui prefeito em 2012 com a votação muito expressiva também. Naquela época a gente enfrentou a elite da cidade, né? As pessoas que têm mais grana e tal. Enfrentei um juiz, né? Quer dizer, não é fácil. E aí, de 2013 até 2020, eu fui prefeito e me reelegi em 2016. Sinal que foi Sim. bom o mandato, né? E de lá para cá estou na política. Aí eu fui para a Serra, depois que eu saí da prefeitura, fui convidado para ser secretário de governo lá, né? Coordenador de governo, quer dizer. Foi uma baita experiência, fiquei lá por um ano, e aí me dediquei à presidência do meu partido no Estado e
a campanha de 2022, mas infelizmente não consegui vencer a eleição. Mas fui o mais votado em Baixo Guandu, quer dizer, a minha pátria é Baixo Guandu, né, cara? Não tem jeito. É a minha terra. E estou na luta aí, estou Sim. conversando com todo mundo. Agora que eu estou fora do governo, eu estou percebendo as coisas, né? Vendo como é que está. Como cidadão, eu estou vendo qual é a qualidade da gestão e como a população e eu estamos enxergando essa gestão, né? Senhor Tá muito legal a Neto, já já a experiência. gente vai até continuar esse assunto da política, mas o meu amigo Eduardo mandou uma pergunta para você. A pergunta é o seguinte, ó, em meio tanto descrédito na política, em meio tanto descrédito na política, qual conselho você tem para quem deseja ingressar como vereador? Para quem deseja candidatar como vereador? Qual conselho que você tem, cara? Cara, seguinte, em primeiro lugar, o descrédito, Uhum. ele é em todo mundo, né? Porque quem está na Ah, atividade política e lidera, né, não é só o político eleito com mandato, né? Todo mundo que está numa posição de uhum. destaque na sociedade, pode ser o diretor de escola, né? É o vereador, é o prefeito, é o deputado, é o senador, é o governador, é o Uhum. presidente. Então tem que ter crítica. E só que acontece o seguinte: geralmente as pessoas não participam da política, né? É bom lembrar também que a política ela é uma coisa recente, né? Apesar de ser a história da humanidade já remonta aí milênios, né? A gente tem atividade política, democracia, possibilidade de Uhum. votar há muito pouco tempo, né? Então, há bem pouco tempo atrás, a Uhum. população sequer podia opinar. Depois podia até opinar, mas não era ouvida porque não podia ser eleito para representar a sua população. Você tinha lá Sim. imperadores, reis, né? Você tinha, mais recentemente, a corte. Então, quem era nobre opinava e a plebe, a população, a maioria que produzia, que gerava as riquezas, ficavam lá de escanteio. Quando o chefe de plantão, o imperador, o rei, precisava de grana para Sim. fazer uma guerra, para fazer alguma incursão, alguma obra, algum investimento, ia lá, aumentava o imposto na marra, porque a palavra dele era a ordem, né? Então, desde sempre, a população tem uma certa ojeriza, tem uma certa rejeição à figura da autoridade, tá bom? Então, é muito natural. E como aconteceu que houve revoluções e a população se rebelou e tomou o poder, em alguns casos decapitando o rei, como na Revolução Francesa, em outros países houve revolta e acabou que a democracia prosperou, como é que a população, a parte mais rica da sociedade, ia conseguir manter os seus privilégios, né, diante de uma possibilidade da população poder escolher os seus eleitos? Olha, seria muito simples, pensando do ponto de vista óbvio, que a população, que é a maioria de trabalhadores, de Sim. pobres, etc., seria lógico que se eles pudessem votar, como podem, eles escolheriam as pessoas deles, né? Desde o vereador até o presidente da República. Mas você vê que não é assim, né? Você vê que no Brasil, até hoje, só teve um presidente que veio das classes mais pobres da população, né? Que é um trabalhador de carteira assinada e tal. Todos os outros, cara, todos os outros, eles eram fazendeiros, né? Industriais, pessoas ricas da sociedade, pessoas das Forças Armadas, né? Que têm altos salários. Do povo, do povo, do povo, só teve um até hoje. Então, não é fácil. E a população tem essa coisa. Então, assim, quando você vai falar para alguém que você vai ser candidato a vereador, geralmente na sua casa tem resistência. Quando não é o pai, a mãe, é um ou outro, alguém da família, algum amigo também não quer. Porque o povo tem uma visão distorcida da política. Em vez da pessoa se apaixonar, gostar, fazer atividade política, votar e se candidatar para representar a sua população, geralmente ele se afasta. E aí elege sempre pessoas que não representam a ele, a família dele, a comunidade dele. Então, a primeira coisa é entender a importância da política e depois estudar, né, meu irmão? Tem que estudar, tem que se preparar, porque você vai se eleger não para se representar, você vai representar uma parcela da
sociedade, vai representar a população. No caso do vereador, o vereador ele tem uma função nobre, né? Ele fala em nome do povo, olha bem, ele fiscaliza a execução da lei em nome da população. Ele, ouvindo a população, ele propõe, faz propostas legislativas, indicações de obras, serviços, em nome da população. O vereador, para mim, é um dos cargos, se não o maior, um dos mais importantes, cara. Se não o mais importante, um dos mais importantes, porque ele trabalha com a base ali, com a população de verdade, né? Depois vai subindo, né? O deputado estadual representa a população do estado, né? O deputado federal, o senador representam ali, o senador representa o estado, o deputado federal representa a população brasileira. Mas quem é o político de verdade que tem o contato ali, tete a tete, olho no olho, né? Contato de pele com a população? É o vereador. É uma função muito nobre. A gente vê, infelizmente, que assim, geralmente, né, as câmaras municipais são muito ruins, né, são muito mal representadas. Assim. Então, você vê Câmara aumentando salário de prefeito, aumentando salário de secretário, colocando super salários, salários de vice-prefeito, até o próprio salário do vereador. Eles é que aumentam, né? Então, como a população não está ligada na política, acontecem essas aberrações. Assim. Mas eu sou fã de que sempre tenha, sempre que possível, tenha renovação na Câmara e que a população se candidate, cara. Porque senão ficam sempre os mesmos aí, né? E Sim, aí não muda cara, foi nada. até muito importante se falar isso, que a gente até vê do quanto sendo informado e vendo tudo que você está falando aqui, Neto, e tudo que você já falou, a gente vê que você é bem informado e bem estudado. Ao contrário de, às vezes, um político que você pergunta coisa, às vezes ele nem sabe o que aconteceu e quer falar por conta própria e fala errado. Você acha importante um político hoje em dia ser bem informado sobre todos os assuntos igualzinho que você é, cara? O quanto você acha importante? Eu acho que é importante ele se informar, né? Não precisa necessariamente ter uma formação, não precisa ter um curso superior. É bom que tenha, né? Sempre que você abre a sua mente, você se prepara, você consegue prestar um bom serviço para a população. Se você vai ser político, então, mas, por exemplo, a pessoa às vezes pode ser engenheiro, né, entende muito de cálculos de obras, ou um engenheiro mecânico, etc. E talvez ele não tenha expertise em outras áreas, né? O político ele tem que ser polivalente, ele tem que se informar, ler muito, conversar com as pessoas, buscar sempre aprender, para que ele consiga ir além da área de formação dele, né? E quando ele não tem formação, fica mais difícil ainda. Mas eu conheço pessoas que não têm curso superior, que são muito mais inteligentes, são muito mais éticas e morais do que muita gente que está aí vendendo, né, diploma, etc. E tal, como se fosse a única coisa do Sim. mundo. Acho que a questão é se informar, cara. Conhecer a sua história. Tem político aí que não conhece nem a história do seu município, não conhece a formação histórica, política, econômico, social, e aí fica Sim, difícil, cara. né? Foi até. Ainda bem que você falou isso, porque quem tá vindo na live, essa live daqui a pouco ficará salvo e também irá subir pro YouTube. Então, quem vê, isso também é uma aula, cara. Ei, Neto, você falou que quando você foi candidato a vereador, seu pai teve uma grande participação nisso. O quanto seu pai te inspirou a ser político e o quanto, cara, é importante para você ter a imagem do seu pai, cara. O quanto essa inspiração é importante, foi importante para você e é importante hoje, cara. Olha, para começar, acho que todo pai, todo bom pai, né? Ele acaba que ele é uma referência para o filho. O pai sempre é o herói, né? E aí teve essa experiência, né? Mas eu via meu pai sendo prefeito, né? Via meu pai sendo deputado. Então eu tinha a percepção daquilo que ele fazia. Acho que ele foi o melhor prefeito do Guandu. Quando ele pegou a prefeitura, o município era muito pequeno, né? Era um município assim que morria muita criança antes de completar um ano. Tinha muitas ruas sem calçamento, esgoto a céu aberto. Então não tinha nenhuma creche, cara. Ele fez a primeira creche da história. Então, assim, ele pegou um município paupérrimo e conseguiu elevar esse município à categoria de um município com uma das maiores arrecadações do estado. Então, fez muita obra de infraestrutura, construiu creche, escola, posto de saúde. Ele começou a revolucionar a nossa comunidade. Então, ele foi um baita prefeito.
Agora, como todo cidadão, como toda pessoa, né, como todo ser humano, também erra. Então, eu tive uma experiência muito rica, porque eu via os acertos e tudo, mas também podia ver os erros, né? Então, eu ficava ali, ouvindo a população, ouvindo as críticas, né, pesando e medindo, vendo o que era pertinente, o que não era. E acaba que eu acho que eu consegui dar uma concatenando assim esse monte de coisas, né? Ideias, críticas, sugestões e aplausos também. Eu acho que eu consegui ir além. Agora, não para ser melhor do que ele. Acho que eu sou o segundo melhor prefeito da história do Guandu. Ele sempre vai ser o primeiro. Mas eu consegui fazer coisas diferentes, né? Assim, eu costumo dizer o seguinte, que eu tenho erros diferentes dos erros dele, né? Não posso copiar os erros, né? E muitos dos acertos que eu tenho, claro, que foram me espelhando na experiência que ele teve. Mas eu sempre procurei, como eu te disse, me informar, estudar e me preparar para representar a população, seja no legislativo, seja no executivo, né? Mas a figura dele como pai, como político ali, claro, tem também meu avô, meu bisavô, tem meu tio foi deputado federal também, deputado estadual, e as pessoas que eu admiro na política também, né? Que são muitas pessoas, então cada um pouquinho desse aí acho que faz a soma do que eu sou hoje, e eu estou ainda em processo de transformação, né? Eu aprendi muito pouco e quero aprender ainda até o final da vida, não sei até onde vai isso aí, mas Sim. estamos aí na Cara, é atividade, muito na importante, batalha. né, ter pessoa para inspirar, e principalmente uma família, principalmente com muitos membros da família na política, você ingressando e ter mais um que fez diferença embaixo do Guandu. E se também, cara, podem estar fazendo a diferença, né, cara? Pelo menos em nosso lugar. E seu exemplo. Hein, Neto, você falou que você faz parte de um partido, cara. De qual partido que você faz parte, irmão? Eu sou do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Eu já fui também do PDT, né? Partido Democrático Trabalhista. E eu tive duas passagens, né? Entrei no PCdoB pela militância estudantil, fui vereador, disputei para deputado, depois a reeleição em 2004, e aí pelo PCdoB. Depois aí, quando eu não consegui a eleição, mesmo sendo mais votado, eu fiquei na planície, como a gente fala, na política, e aí em 2005 eu ingressei no PDT. E no PDT eu fui candidato, aí eu assumi como deputado, né? A vaga era minha, da suplência, assumi, fiquei lá como deputado do PDT e disputei a reeleição como deputado pelo PDT. E depois disputei a prefeitura em 2008 pelo PDT. E aí lá em 2010 eu regressei ao PCdoB. Disputei para deputado, fiquei na suplência e depois ganhei para prefeito e me reelegi para prefeito e agora disputei para deputado estadual. Então essas são as minhas experiências político-partidárias no Brasil, né? São dois Sim. partidos de Cara, esquerda, né? PCdoB, Partido Comunista do Brasil. A gente que estudou comunismo, tudo, a gente sabe o que é. Mas isso deixa até uma pulga atrás da orelha e para muitos até uma dor de cabeça, porque muitos veem o comunismo como algo ruim. Ele é comunista, é tipo um xingamento. Ah, o comunista é tal, cara. Cara, o que você tem para Neto para falar para essas pessoas que vê o comunismo como algo ruim? Os que eles não têm informação e vê como algo ruim. O que você falaria para eles? Cara, se você fosse uma pessoa ricaça, que você tivesse sempre vindo de uma família ricaça, que se aproveitou, vamos lá, se você tivesse herdeiros que tinham Uhum. sido donos de engenhos, né, de açúcar, ou grandes fazendas de café, se você tivesse tido toda a oportunidade do mundo e se aproveitado das riquezas que a população produz, como é o Brasil até hoje, infelizmente, né? Existe uma minoria encastelada que tira mais proveito da sociedade, do governo do que a grande maioria da população. Então, o que você faria? Você instruiria a população para que a população entendesse, aprendesse e ela própria fizesse as revoluções e as melhorias necessárias, ou você iria, como elite, né, financeira, você iria colocar um monte de coisa, um monte de maracutaia na cabeça da população para a população se perder. E aí, quando chega em cada eleição, quando vai votar,
vota em alguém que não representa ela, mas representa a parcela mais rica da população. Isso tem que ser repetido desde sempre, ó. Essa coisa de esquerda-direita, ninguém entende o que é isso. Isso é uma coisa que vem lá do século XVIII ainda, né, cara? Da Revolução Francesa. Então, existem coisas que as pessoas pensam e nem sabem por que pensam como pensam, né? Isso é coisa que vem da formação familiar, comunitária, um pouquinho na igreja, um pouquinho na escola, um pouquinho na faculdade, né? Das lideranças políticas que tem ali, da comunicação, né? Rádio, revista, TV, agora a internet. Então, as pessoas se perdem numa infinidade de conceitos e muitas vezes até deturpados, né? Sabe por que eu gosto do PCdoB, cara? Porque ele é um partido que valoriza a ciência. E eu acho que a gente valorizando a ciência, a gente valoriza o ser humano, né? A gente pensa. Então, nós temos que ter a vida baseada em evidências, né? Isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. Então, isso aqui deu certo, isso aqui é melhor. Isso aqui que deu certo, isso pode ser melhorado. Esse conceito de esquerda e direita nasceu na Revolução Francesa, né? Quando se foi compor lá a representação popular, né, no parlamento, as pessoas que eram ligadas aos ricaços, né, às elites financeiras, né, os barões, que eram a favor até da monarquia que tinha caído, essas pessoas ficaram no parlamento, se sentaram à direita. E quem era mais ligado aos trabalhadores, aos camponeses, à população em geral, a massa pobre, desvalida, essas pessoas ficaram à esquerda. Então foi por isso que nasceu esse conceito. Então, historicamente, quem é de direita, ele faz uma política para a representação desses mais favorecidos. E quem é de esquerda faz justamente o contrário. E aí, a briga foi generalizada, né? Então, cada sociedade tem uma ideia. Agora, o que me faz ser filiado ao PCdoB é isso. É a possibilidade da gente aplicar a ciência na política, né? Então, a ciência social, para a gente transformar a nossa realidade. O resto tudo, cara, eu nem entro mais em discussão, porque assim, eu aprendi, nessa pouca experiência de vida que eu tenho também de política, que muitas vezes quando você discute com alguém sobre algo, é uma luta em glória, porque tanto você não sabe tanto quanto a pessoa está falando contigo, às vezes a pessoa sabe até mais do que você, e você às vezes, por ter lido, por ter estudado, por ter tido outras experiências, tem alguns conceitos e ideias que para você são básicas, são até banais, mas que para outra pessoa às vezes é uma coisa muito difícil de entender. Então aí não tem diálogo, entendeu? Não tem comunicação. O melhor é a gente discutir aquilo que nos une, né? Que é a qualidade do serviço lá da creche, da escola, se a sua rua está sem calçamento, se tem buraco, se você está recebendo bons salários para professor, por exemplo, né? Se o professor está recebendo bons salários, se a qualidade do ensino está adequado, entendeu? Se o atendimento médico lá no posto está adequado ou no hospital, porque aí você fala a língua que todo mundo compreende. Quando você começa a falar de sexo dos anjos, etc., você vê que tem um monte de gente que se elegeu aí na última eleição, isso é sempre, cara, que se elegeu por falar de coisas que sequer existem, né? Assim, tem um monte de bicho papão na cabeça da população e elas acabam elegendo. E aí se discute sobre coisas, sobre sexo, religião, sobre um monte de coisa que, cá entre nós, essas discussões não são frutíferas, né? Elas não levam ninguém a lugar nenhum. Você vê, Minas Gerais mesmo elegeu o deputado mais votado do Uhum. Brasil, né? Cara, ele fez o último discurso dele, um discurso criminoso lá na Câmara. Se ele não for caçado, né, cara, a Câmara, a Câmara que nunca teve muita vergonha na cara, assim, não tem moral. O que que acontece? Eles colocam uma discussão que é uma discussão necessária. Por exemplo, o Brasil é o país que mais mata cidadãos trans do mundo, né? E aí eles colocam na cabeça das pessoas coisas que não tem nada a ver. Então, assim, eu já me afastei dessa discussão porque não compensa, entendeu? Agora, uma vez eu estava conversando com algumas pessoas assim que são lideranças religiosas, etc. E aí a pessoa começou a questionar essas coisas, porque Sim. eles vão assim, eles vão no imaginário, né? Eles mexem com, eles vão lá, já pensou se a sua filha estiver num banheiro e entrar um homem lá vestida de mulher, você vai aceitar? Cara, nem eu. Tem gente que pergunta assim, se você vê um casal de pessoas do mesmo sexo
fazendo carinho em praça pública ou se beijando. Eu vou dizer para o seu filho pequeno, eu tenho um filho de 5 anos, eu vou dizer assim, eu não quero que ninguém fique se beijando na frente do meu filho, nem fazendo carinhos assim na frente do meu filho, nem se forem de sexo diferente, cara. A minha criança tem que ver coisas da idade dela, entendeu? Nem um homem e uma mulher se beijando ali, eu não gostaria que visse e tal. Então, isso serve para todo mundo. Mas aí um desses caras que estava em reunião comigo começou a falar de pessoas trans, né? Que essas pessoas trans se prostituem, não sei o Uhum. quê, parará. E aí cria o estigma, né? Aí eu perguntei para ele, vem cá, quantas pessoas trans você vê empregadas no comércio? Quantas? Ele era um pastor. Eu falei, quantas pessoas trans você tem empregadas lá na sua igreja? Tem um monte de funcionário lá, era uma igreja grande. Ele falou assim, não tenho nenhuma. Eu falei, pois é, pastor. Nem todo mundo é bandido, amigo. Se você é uma pessoa trans, você é direito, tem ética, né? Tem uma formação familiar, só que você nasceu assim, e eles acham que a pessoa escolhe, cara. Quem é que ia escolher ser gay, amigo? Quem é que ia escolher tomar porrada, ser assassinado, entendeu? Sofrer todas as repressões que a sociedade impõe? Ninguém ia querer, a pessoa nasce assim. Eles acham que a pessoa pode escolher. Imagina, eles acham assim, se você vir uma pessoa gay se beijando, eles pensam que você também vai virar gay. É mais ou menos se você passar na praça e ver alguém tocando violão, você pode comprar um violão que você já vai sair dedilhando aquilo ali. Meu, não é por aí, entendeu? Então isso cria discussões e discussões e discussões e tal, que acabam não levando ninguém a lugar nenhum. Então, porra, se o cara não consegue emprego, ele não consegue, vai se prostituir, cara. Vai fazer o quê? Se ninguém dá emprego para a pessoa, entendeu? E aí cria o estigma, toda pessoa trans é prostituta, etc e tal, vai para a esquina. Não é? Então, e nós temos coisas na sociedade, cara, que são muito, muito, assim, já estão incrustadas, né, e vem de muito tempo, que acaba virando falsas verdades, né? Isso, e é assim em relação à sexualidade, é assim também em relação à religião. Você vê que muita gente briga por causa de religião, como se alguém pudesse falar que a minha religião é melhor do que a sua, entendeu? E isso é uma coisa estranha, né? Até porque são mais de 10 mil religiões pelo mundo e tal. No Brasil tem várias. Acontece que no Brasil a maioria é cristã, né? Mais de 90% se diz cristã. Mas dentro da religião cristã, dentro do cristianismo, tem várias vertentes também, né? Você viu lá que em 1500 teve lá a reforma, então houve uma cisão da Igreja Católica, né? Criou-se o protestantismo, e aí você tem um monte de outras vertentes, e isso vai se criando, cara. Assim como a sociedade é dinâmica, a religião também é. Então hoje nós temos uma religião que ela foi moldada e veio se modificando ao longo dos séculos, algumas de milênios, né? Tem religião, inclusive, que pensa uma ideia de uma religião antiga que nem existe mais, e a pessoa nem sabe que essa religião existiu, mas ela está professando ali uma coisa, comemorando alguma coisa de religiões que são anteriores. Assim como o carnaval, por exemplo, né? Que tinha outra característica antes e foi incorporada ali pela religião e tal. Então, aqui as pessoas falam muito da religião cristã, né? Então, a maioria dos políticos, e isso é óbvio, porque se a maioria do povo é cristão, a maioria dos políticos, ou todos, vão se dizer cristãos também, porque ninguém vai se dizer muçulmano. Ora, se a maioria é cristão, então a pessoa também se diz cristã. Agora, se você for lá para a Indonésia, sei lá, um país que tem maioria muçulmana, você vai ter lá ninguém falando nenhum político vai dizer que é cristão, vai dizer que é seguidor de quem? De Maomé, de Alá, etc. E tal. Então, essas coisas confundem a população. E aí você vê elegendo um monte de gente que, em vez de trabalhar, se elege falando essas loucuras que estão todas por aí, e aí ficam lá, ou na Câmara Municipal, ou na Prefeitura, ou na Assembleia, ou no Congresso Nacional, em vez de trabalhar, cara, mostrar serviço, ficar alimentando aquela plateia ali, de um lado ou de outro, tá? Isso acontece na esquerda também, tá? Não estou aqui defendendo ninguém, nem demonizando o outro, não. Tem muito político que não tem história, não tem serviço para mostrar, mas vive de ficar de blá blá blá. Isso atrapalha muito as pessoas, né? Eu acho que é um desserviço, Sim, né? cara, o Neto, você até falou isso, cara. Esse
ponto da religião, vou até te perguntar, porque tivemos religioso, igualzinho você falou do deputado de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, que se elegeu com um discurso tipo, ele fala, a gente não pode falar nada, a gente não pode criticar que a gente é, ele fala censurado, mas se você falar uma coisa que desagrada ele já vai lá, te processa para tentar ganhar um dinheiro em cima de você. Então, tudo que ele fala que não pode fazer com os outros, se fizer uma coisa com ele menos que isso, ele já processa. E você falou um negócio da religião. Você que teve um mandato, um ano como deputado, né, que entrou, vereador, prefeito, você acha que o cara se reeleger hoje, para eles poderem ser religiosos e falar assim, eu estou do lado de Deus, estou do lado da família, é mais fácil, cara? Ou não? Aqui. É mais fácil. É, bem mais fácil. Porque geralmente o eleitor, ele vota naquela pessoa com quem ele sente mais proximidade, né? Então, por exemplo, o Brasil é muito machista, né? Ninguém duvida disso, né? Tem muito feminicídio, a mulher, na maioria das vezes, ela não recebe o mesmo salário do homem e tal. Não tem representação na sociedade. E é tão foda isso que a própria mulher, às vezes, é machista, né? Essas coisas, cara, sobre sexo, religião, drogas também, entra muito em pauta, né? Sempre quando chega na época da eleição, fala-se muito nisso. Pode perceber, todo ano pai é ano eleitoral. Nós estamos no ano ímpar agora, né? Então, aqueles assuntos que estavam lá fervendo na campanha passada já não estão mais muito em pauta, mas vão voltar logo ali na frente. Então, assim, eu penso o seguinte, é muito comum, pessoas que defendem bandeiras ou se autoafirmam como isso ou aquilo, na verdade, elas não são aquilo. Por exemplo, tem muito falso religioso, né? Tem político que visita muita igreja, tem político que gosta, né, de se falar que é isso, é aquilo e tal. Quando você vai ver, quando fala demais, pode saber que não é. Tem muita gente também que critica até a homoafetividade, cara, que quando você vai investigar ali, ele mesmo é um gay, cara. Tem muitos casos. Eu acho que quanto mais virulenta a pessoa, quanto mais a pessoa arrota honestidade, arrota valores, essa pessoa ela está se aproveitando desses valores para se dar bem, se eleger politicamente, mas ela está também tentando esconder alguma coisa. É muito comum, de vez em quando, você vê aí, sendo flagrado alguém que era muito contra certas coisas, se envolvendo nesse mesmo tipo de coisa, fazendo aquilo que ele fala que é errado, que é abominação, que é não sei o quê. É por isso que eu falo que quando você começa a partir para analisar uma pessoa pelos rótulos, né, você acaba não enxergando o interior, não enxergando a pessoa e às vezes não dando oportunidade para quem realmente pode te representar. Eu vou te dizer, se a gente tivesse uma campanha onde se falasse de propostas, né, de conceitos, e não apenas disso, dessa loucura toda, assim, a gente teria muito mais proveito da política. Mas, como a maioria você conhece bem, é desprovida de caráter, desprovida de conhecimento e tal, isso vai alimentar muita gente durante muito tempo ainda, cara. E a população é que paga esse Senhor pato, Neto, né? cara, essa semana, segunda-feira, eu entrevistei a Deise Nebulosa. E ela rasgou elogios sobre você, cara. Falou muitas coisas boas sobre você. E eu olhando umas fotos da batalha. Mas ela é Sim, suspeita porque ela é cara, minha amiga. mas olhando umas batalhas no Jardim 2019, você ainda é prefeito. E você era um prefeito. Assim você fala que prefeito em campanha e fala, depois eu vou ajudar. Não, você era um prefeito que ficava assistindo batalha de rima e no seu mandato de prefeito você estava lá no meio, cara. Então, só para completar, cara, hoje eu divulguei o nosso cartaz e um amigo meu de Cachoeiro de Itapumirim falou que ele lá fez uma campanha você foi candidato a deputado e fez uma campanha dos amigos dele, porque chegou até ele que você realmente, além de ser um cara que preocupa com muitas coisas, você apoiava a cultura, cara, que você apoia a cultura e realmente você dá uma importância muito grande à cultura. Aqui, mano, eu te faço a pergunta que a Nebulosa mandou. Pergunta pro Neto sobre a importância da cultura urbana em cidades, cara. Meio isso tudo que eu falei.
Responde aí pra nós, cara. Cara, assim, eu vi aí alguém falando sobre a diversidade, a marginalização, né, Uhum. de estilos, de culturas, estilos musicais e tal. Sempre foi assim. E, infelizmente, vai ser assim durante muito tempo. Por exemplo, falando de cultura, mas não falando só da música, apesar de ser música também, e arte, e expressão corporal e tal, esporte, a capoeira. A capoeira, como era uma prática dos negros, né, escravizados, ela era marginalizada, era proibido, cara. Ia pra cadeia se alguém jogasse capoeira há tempos atrás, entendeu? E era tido como coisa de vagabunda, ninguém deixava fazer e tal. Então, assim, tudo que é popular é aquilo que eu te falei no início, né? As elites fazem isso para dominar, cara. E infelizmente cai demais, né? A população compra essas coisas. Eu gosto demais, entendeu? E eu ia para lá porque eu adoro, né? Eu só não fazia porque eu não sei fazer, cara. Se eu soubesse fazer rima e musicar, eu ia lá também para batalha, já pensou, ia ser legal. Achava mó barato. Cara, enquanto as pessoas estão ali, velho, se divertindo, sabe? Elas estão se expressando. Porra, o Azés, que é outro cara que é amigo Sim. meu, é um escritor de Baixo Guandu também. Sou amigo dele também, então sou suspeito de falar, mas eu adoro os textos dele e tal. É o jeito dele, né? Tem coisa que eu gosto muito, tem coisa que eu fico meio assim, tem coisa que eu sei que vai ser chocante. Mas eu vi ele numa dessas batalhas aí, ele tirou um pedaço de papel do bolso lá e desenrolou assim, cara, e começou a ler, velho, um baita texto, entendeu? Ali, coisa dele e tal. Eu pensava, porra, aí, ó, um guanduense, cara, um grande. E ele agora tem livro, é um cara muito bacana. Então eu me amarrava nisso. E eu incentivava, né? Eu sempre falei, quando eu tinha reuniões com a polícia, e eu fazia muitas reuniões com a polícia, entendeu? Até porque nós conseguimos diminuir muito a violência em Baixo Guandu, né? E quando você investe nessas culturas que são marginalizadas, cara, elas acabam que a população se envolve em coisas sadias e não começa a fazer merda e aprontar quando, como você tem só a repressão. Então eu dizia para a polícia, falava, ó, se meu filho estiver na rua, se eu estiver ali tocando violão, conversando na esquina, você pode chegar, você pode parar o carro, você pode ir lá conversar, entender o que está fazendo, entendeu? Você não precisa esculhambar e já, né, fazer aquele show, botar a mão na parede e tal, para todo mundo ficar vendo. Não, chega de boa. Porque você não vai ver o marginal ali. O marginal está no escuro, né? Está no esgoto, está aprontando em outros lugares. E essa prática de você apoiar o movimento social, o movimento cultural, as diversas manifestações artísticas, você acaba que você eleva culturalmente o seu município e o município passa a pensar mais, né, cara? Porque a nossa cultura é ímpar, né? Eu sempre digo, ó, Baixo Guandu é pertinho de Aimorés, né? Dá para ir de bicicleta. Mas Baixo Guandu tem uma cultura Sim. completamente diferente da cultura de Aimorés. Tem qualidades, tem defeitos, e Aimorés é a mesma coisa, também tem qualidades, tem defeitos, e são coisas únicas. Assim como o Brasil é assim, diferentemente da Argentina, do Uruguai, né, cara? São Sim. outros povos. Então, é possível que cada bairro tenha a sua cultura, né? Cada comunidade tem a sua cultura e é diferente. Quem está ali naquele meio pensa, vê coisas diferentes. É aquilo que eu te falei também no início. Por isso é que você não pode chegar para conversar com ninguém achando que você é o rei da cocada, porque aí acaba que não tem a comunicação, entendeu? Eu vejo muito preconceito, né? Eu procurei ser um prefeito diferente. Eu ficava muito orgulhoso quando uma banda de garagem lá assinava seu primeiro contrato, tirava sua primeira nota fiscal, recebendo lá da prefeitura por ter feito um show. Eu pensava assim, porra, um dia, quem sabe, né, cara? Uma banda dessa de garagem vai ser um Rolling Stones da vida, vai ser, sei lá. Enfim, investindo nisso, né? Apostando nas pessoas, buscando um futuro melhor. Acho que falta isso nas nossas comunidades, né? O problema é o seguinte, cara, os políticos também, eles, assim, quem não tem coragem, né? Eles são muito reféns, né? Assim, eu confesso que se você falar e agir conforme a maioria, mesmo que seja uma coisa falsa, você vai ter muito mais chance de ter sucesso na sua vida política, entendeu? E é por isso que tem gente que nunca perde eleição, que sempre se reelege e tal. Porra, eu falo o que eu penso, eu tenho a minha liberdade. Isso me atrapalha muito até, mas, cara, não sei. Pau que nasce torto, né? É aquela Cara, coisa. assim, cara, o que você falou aqui, mano, é uma grande verdade pra galera
aprender, eu reforço o convite com uma galera. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o Neto sobre política ou tudo que eu falo, é só fazer, repassar, e eu vou falar para ele. Ei, Neto, claro que na outra vez a gente veio, cara, mas nessa aqui, cara, primeiramente te falar, cara, Neto, que um amigo meu me mostrou, não sei se vai estar certo, você sabe, me mostrou quantas pessoas ficaram sem votar na última eleição de prefeito de Baixo Guandu, cara. E isso poderia decidir uma eleição para a gente estar em um caminho diferente do que a gente está hoje. Poderia, se eu não me engano, me corrija depois que eu estiver errado, foi 5.000 votos de pessoas que não votaram por algum motivo que eu não sei quem É. é, cara. Qual é? Hein, cara? E nessa eleição para presidente, eu vi que, além dos que votaram brancos e nulos, teve muitas pessoas que não foi. Umas porque não puderam, mas muitas porque não quiseram ir, cara. Tem muita gente Neto, que não quer saber mais de política, cara. Qual conselho que você daria para que o povo possa se interessar mais pela política e mostrar que a gente só pode mudar através da revolução, que é o quê? Que é o voto, cara. Em meio a isso tudo, o que você tem para falar, cara? Velho, na campanha de 2020, né, a última para prefeito em Baixo Guandu, mais de 5.000 não foram votar. Mas também nós estávamos numa Sim, pandemia, né? A gente não pode também tirar isso do contexto, né? Muita gente que era idoso, às vezes nem a família permitia sair de casa e tal, enfim. Então, acho que foi um ponto sim. fora da curva, né? Mas eu fico só sentido, porra, que elegeram de novo um cara que tinha roubado pra caramba, comprovadamente, um monte de obra paralisada, que não tinha, né? E mesmo assim, mas é muito mentiroso, né, cara? Então, pô, o problema é esse, velho. As pessoas não. Tem coisa que você pergunta de um ano atrás, muita gente nem lembra, sabe? Não sei, a população trabalha, tem os seus problemas, né? Seus problemas pessoais aí. Não é só financeiro, não. Financeiro é muito, né? E financeiro é uma coisa muito foda. O dinheiro é muito importante na vida da gente. E quando ele falta, é um Deus nos acuda. Para tudo você precisa de dinheiro, né? Então, mas não é só a grana que faz falta, né? Você também tem, às vezes, falta de formação, você tem briga familiar, às vezes a pessoa não tem pai, ou não tem mãe, ou não tem os dois. Cara, é muita loucura. Então, você tem que respeitar demais a individualidade das pessoas por isso, né? Então, assim, mas porra, votou de novo, cara. Por quê? Porque é mentiroso, assim, promete emprego pra caralho, entendeu? Promete uma secretaria, promete para 200 pessoas cada secretaria. E aí muita gente cai. Depois fica reclamando e tal, mas aí já passou, entendeu? E se bobear, esse cara vai esquecer de novo e vai cair na promessa de novo. Promete empregos para muita gente, entendeu? Uma vaga para 1.000 pessoas. Ah, você vota em mim, te dou um emprego. Ah, você está desempregado, pô, vota em mim, vou te ajudar. Muita gente cai nessa, cara. E também compra voto, né? Porra, tem vídeo lá de Baixo Guandu, cara, daquelas carreatas, as pessoas que trabalham na prefeitura hoje ganhando salário grandão, sem ter nem formação nem nada. Os caras estão ganhando lá R$ 9.000, R$ 8.000, R$ 5.000. Aumentou agora o salário dos comissionados. A prefeitura do Guandu está gastando 18 milhões por ano só com esses cargos de puxa-saco de político, cara. Por ano, hein? No mandato é 72 milhões, imagina. Se bobear, a Moraes não arrecada tanto assim. É muita grana, entendeu? Então, o que acontece? Quando eu entrei na prefeitura, a arrecadação era 65 milhões por ano, toda a arrecadação. Hoje eles estão gastando isso com cargos de confiança, entendeu? Mas assim, nos postos de gasolina ficava filas para fazer a carreata na campanha deles e as pessoas lá entregando um ticket de combustível, cara. Tem vídeo, cara, tá filmado isso aí. Assim, tinha a conta rejeitada, a justiça autorizou se candidatar. A população não entende essas loucuras, né? Mas, porra, se o cara aprontou, fez cagada, porra, pegou dinheiro para fazer aquele cinema lá, o governo do estado mandou R$ 2 milhões. Isso foi em 2009, 10, né? E aí começou a fazer a obra, meteram a mão no dinheiro, cara. Então gastaram lá quase 1 milhão e a metade não está naquela obra. Isso foi constatado pelo governo do estado, pelos técnicos da Secretaria Estadual de Cultura. E aí ele parou a obra em 2011, 12, e aí eu entrei em 2013, quer dizer, 2 anos depois da obra parada, entendeu? A obra estava velha já de parada. E aí ele vai, ele é mentiroso, ele fala assim, não, ó,
prefeito entrou, a obra estava em andamento, ele parou a obra. Rapaz, e tem gente que cai nessas conversas. Eu imagino que é em Moraes também, em todo lugar, deve ter coisas desse tipo, né? Compra de votos, cesta básica, não sei o quê. Isso, infelizmente, cara, é assim, eu nem culpo muito, não. Tem gente que é safada mesmo e vende voto a troco de nada, a troco de promessa. Mas tem gente que passa dificuldade, né? E às vezes acha assim, se todo político é igual, se alguém me der aqui um pirulito, eu vou votar. E aí vota. E aí são mais 4 anos, né, cara? E aí depois vem outra eleição, e aí tá na merda de novo, ele vai votar de novo, e aí mais 4 anos. E aí nós já vamos aí para quantos anos, né, cara? E é. Aí Moraes tem mais de 100, né? O Guandu tá fazendo em abril agora 88. Se vocês calculassem quanto de dinheiro jogado fora cada prefeitura dessa de Guandu, de Aimorés, de Resplendor, lá do Oiapoque, o Chuí, né, cara? Já desperdiçou e as cidades poderiam estar bem melhores hoje, do ponto de vista da infraestrutura, da qualidade da educação, da economia, né? Pô, a gente se perde. A gente aqui de Guandu, de Aimorés, cara, a gente tem que parar para pensar o seguinte: o que acontece que as nossas cidades elas não se desenvolvem como a gente acha que elas precisam, como elas devem? Por que, porra, nós estamos aí com mais de 100 anos, ou com 88 anos, como é o Guandu? Por que a gente não conseguiu ainda, cara, deslanchar? Onde é que tem essa cabeça de burro enterrada que não deixa a gente prosperar? Porque tem cidades que são mais novas do que as nossas, cara, e tem grandes indústrias, entendeu? Tem uma economia forte. Eu estou estudando sobre a economia, estou vendo que, não só no Brasil, mas no mundo, as cidades que são mais sofisticadas, né, do ponto de vista tecnológico, produzem produtos com valor agregado, elas têm melhores salários e aí, portanto, elas atraem para si melhor educação, melhor atendimento na saúde, uma infraestrutura mais adequada, entendeu? E aí você acaba que aumenta a arrecadação e aí consegue fazer outros investimentos. Nós temos que parar para pensar. Eu tenho parado aqui em Guandu. Eu acho que a gente fez um mandato bom, de 2013 a 2020. A cidade, por você ver, a cidade peguei ela com 60 milhões de arrecadação por ano, organizamos. E junto com a iniciativa privada, tá? Ninguém faz nada sozinho. Você tem que estimular a população, cara. Você tem que estimular o empresário, você tem que estimular o pastor, você tem que estimular a professora, você tem que estimular o médico, você tem que estimular a juventude, você tem que estimular as pessoas para você conseguir organizar a sociedade. E não, quando eu digo você, não é a figura do prefeito, né? O prefeito é só o dínamo, é a pessoa que capitaliza ali os anseios e coloca a discussão na mesa, muda as leis, recebe as orientações, É. democraticamente vai trabalhando. E a gente conseguiu dobrar o valor da arrecadação, entendeu? Nós levamos grandes empresas para a cidade. Tem gente que acha assim, e também é da politicagem, infelizmente, né? E outra coisa, politicagem é defeito, tá, gente? Política é uma coisa, politicagem é uma coisa pejorativa, né? Tem gente que acha que politicagem é coisa bonita. Tá fazendo politicagem, vai ser candidato. Não, politicagem é coisa feia. Por exemplo, a gente trouxe a PW Brasil para Baixo Guandu, uma grande empresa. Aí o pessoal fica falando mal da empresa, cara. Ela sozinha, ela aumentou a arrecadação do Guandu, por quê? Ela trouxe mais duas outras grandes empresas, que não eram empresas físicas, de gerar muito emprego físico, mas era empresa que importava e mandava produtos para o Brasil inteiro, entendeu? E declarava em favor de Baixo Guandu. Quando a empresa faz isso, pode ser uma banquinha de banana e pode ser uma empresa de 10, 15, 20, 100 mil, 2 mil funcionários. Essa declaração que ela faz em favor da cidade onde ela está instalada faz aumentar a arrecadação. Então, por isso é que a gente elevou a nossa arrecadação de 60 milhões para 120 milhões. Agora, o ano passado foi 150 milhões, cara. Entendeu? Eu fico pensando, porra, eu trabalhei igual um filho da puta, às vezes ficava até altas horas na prefeitura, me esforçando, pedindo a equipe lá para trabalhar, às vezes esfolando as pessoas para trabalhar com salário pequeno. E aí fizemos um resultado bacana, entregamos a prefeitura novinha e tal. Aí, porra, velho, o povo cai na bobeira de botar um bunda mole lá, que tá só usufruindo, gastando por conta e tá. Pô, eu fico às vezes, ai, que coisa. A minha sina é trabalhar para organizar as coisas, entregar a prefeitura rica
e ver um monte nossa, de gente ruim se aproveitando lá, estão se lambuzando, né? Mas o povo tá vendo, a cidade piorou muito a qualidade, né? A violência aumentou. Nós conseguimos zerar a violência em Bandu, ficamos até 400 e poucos dias, né, cara? Mais de um ano sem homicídio. Isso foi um recorde histórico, porque Guandu e Aimorés sempre foram muito violentos, né? Mortes acontecem direto, cara. Tem gente que nem liga, porque sempre foi assim. Desde quando o homem veio para o branco veio para cá, né? Matava índio. Depois tinha aquelas guerras de rixa Uhum. por terra, né? Sim, Aí Moraes também. Você conhece bem a história do Bimbim aí, daquela região ali para cima. Então, sim, tem, 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 tem muita história de violência, né? Isso não é uma coisa comum, cara. Você vai em outros países desenvolvidos aí, outras cidades, cara, que não morre ninguém, bicho. É bem diferente, cara, uma cidade onde não tem assassinato, cara. Onde não tem assassinato de ninguém, entendeu? Nem bandido matando bandido, nem pessoas matando pessoas por brigas, né? Às vezes uma desavença leva alguém a matar o outro. Às vezes uma dívida por droga, às vezes uma infidelidade conjugal, às vezes qualquer tipo de coisa, infelizmente, cara, as pessoas vão e matam, velho. Então, pô, às vezes o cara casa com a mulher, faz juras de amor, por causa de qualquer coisa, vai lá, acha que a mulher dele e mata a mulher, cara. Então, hoje aconteceu no Guandu um caso, uma morte, assim, mas foi uma morte que a polícia matou o cara que tinha assaltado, fugiu da polícia, e aí ele pulou no muro, caiu dentro de uma casa. Dentro da casa, ele deu o maior azar do mundo, porque lá a mulher que morava na casa, ela era sogra do policial, e o policial estava visitando lá. E aí o cara caiu no quintal, se fudeu, tomou tiro, morreu e tal, entendeu? Então, assim, mesmo que seja, cara, a polícia matando um cara, né, que você estava fazendo coisa uhum. errada, é criminoso e tal, é ruim, entendeu? É claro que entre alguém que está cumprindo o seu dever e alguém que já matou pessoas, que já assaltou banco, etc., é claro que quando você coloca na balança, sempre você fica do lado da Sim. polícia, nesses casos, entendeu? Não estou aqui defendendo abuso, é que acontece também. Agora, quando você vai no município que é zero homicídio, cara, tem municípios do Brasil, até do Espírito Santo, cara, que tem mais de ano que não morre ninguém. Então, é um ar Uhum. diferente, entendeu? Mesmo que as pessoas se acostumem com a violência, é um ar diferente, brother. Então, você tem coisas a mais para se preocupar. E mesmo quando as pessoas não se preocupam, não ligam, morreu mais um vagabundo, não sei o quê. Essas coisas, eu acredito, tá? Isso vai pesando, entendeu? Vai pesando, cara. Você acaba, mesmo sem perceber, aquilo vai somatizando ali e vai pesando. Você acaba que você tem uma sociedade triste, apática, entendeu? Que não se desenvolve, que não abre a cabeça para pensar coisas diferentes, assim, tal. Então, acho que nós temos que pensar aqui como sociedade, tanto Baixo Guandu quanto Aimorés e tal, e descobrir onde é que está o problema, entendeu? Para a gente conseguir eleger vereadores mais decentes, né? Que representem a população, prefeitos, e os votos daqui servirem também para eleger pessoas decentes lá para cima, né? Porque é cada uma que a gente vê, né? Meu Deus. Como é que tá aí, Moraes? Qual é a experiência Cara, que a vocês estão tendo? experiência do Imorés é o seguinte, cara, eu até falei, cara, que o Imorés ele não tá tão violento quanto o Baixo Claro que tem, claro que tem notícia, mas eu até falo que, igualzinho você falou, que Baixo Guandu ficou até um ano sem ter homicídio, a Imorés até chegou a ser mais, mas agora tá me assustando, cara, em Baixo Guandu, pelo seguinte, esse fato que você falou de um ano, cara, eu sempre venho em Baixo Guandu, agora eu estou trabalhando por aqui embaixo do Bandu, cara, e gostaria de te falar, cara, de te fazer uma pergunta em meio a tudo isso, Neto. Cara, do que você acha, cara, debaixo do Bandu que é um lugar tranquilo? Agora as pessoas, tem muita gente que tá até com medo de ir na praça, com a família em algum lugar, porque a violência, cara, que tá demais, cara. Do que você acha? Qual é a causa que você acha que dá essa violência, cara, aqui embaixo do Guandu? Você acha que tem uma causa, cara? Claro que tem. Tudo tem causa, cara. Nada é natural. Uhum, Na sociedade não tem nada por acaso. A gente colhe o que uhum, planta, não tem jeito.
Se você produz coisas que lá na frente vão dar bons frutos, você colhe. Se você fizer ao contrário, ou não fazer, que também a omissão também produz coisas ruins, né? Você colhe. Como é que a gente entrou numa cidade que tinha violência lá em cima, já chegou a ser um dos 3 mais violentos do Brasil, Baixo Guandu, estava comparado com países como Honduras, cara, que era muito violento e tal. Nós conseguimos reduzir. Porque a gente fez muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? A gente fazia ação social, investimentos na saúde, educação, no acesso social. A gente fazia obra de infraestrutura, porque venhamos e convenhamos, cara. Quando a pessoa nasce numa comunidade, né, num bairro qualquer, e a pessoa, porra, tem esgoto a céu aberto, não tem rua calçada, o mato cresce, cara, que passa de 2 metros na porta da casa dele, que para ele trabalhar, ele tem que, às vezes, botar uma sacola no pé para não sujar o sapato, entendeu? Ou a sandália. Então, vê muita... Esse cara, porra, vira bicho, cara, entendeu? Ele não consegue ver uma live dessa aqui e falar de política e acreditar em porra nenhuma. Ele fica puto. Ele fala, isso aí é lá na Austrália, Nova Zelândia. Aqui não tem isso, entendeu? Então, você, com essa omissão, você produz mortes, você produz resultados negativos. Assim, o que está acontecendo no Guandu, eu estou fazendo estudo, né? Estou analisando a nossa realidade de novo, assim como eu fiz da primeira vez. Só que tem um problema, cara. Eu agora estou numa fase de interiorizar, né, as informações e bolar aqui as ideias para a gente conseguir apresentar logo ali na frente um baita programa de governo para discuti-lo com a sociedade e, se tudo der certo, aplicá-lo. Até porque, pô, os caras estão ganhando lá 23 mil reais, né, para não fazer nada. O vice-prefeito hoje, que na minha época ganhava 4 mil, hoje está ganhando 12 mil sem fazer nada, porque o vice não tem função, né? O vice é só o suplente ali, o reserva de luxo. E secretário está ganhando 9 mil. E assim, eu não vou ficar ensinando essa turma a administrar. Eles é que tomam vergonha e trabalham. Mas é possível resolver. Ó, nós fizemos o GGIM, por exemplo, Gabinete de Gestão Integrada Municipal. A prefeitura fez um decreto, constituiu o GGIM e tem lá todos os requisitos. Você reúne com Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, juiz, né? Justiça, no Judiciário, se reúne com a Câmara, se reúne com a CDL, né? A Câmara de Dirigentes Lojistas, se reúne com a OAB, se reúne com a sociedade, associações comunitárias e tal, e você ali discute a sua realidade, o que está acontecendo para propor soluções. Aí, por exemplo, a Polícia Militar, nessa reunião, falava assim, prefeito, ó, naquela rua tal, a viatura não está conseguindo chegar, porque a rua não está calçada, não tem iluminação, etc, etc, etc. Aí os secretários estavam ali todos, eles anotavam e começavam a fazer projeto, né, ir atrás do recurso, licitar para executar. Então, quem trabalha como vendedor de lanche, cara, no Guandu, entregador, né? Quem é entregador percebeu essa revolução na cidade. Porque eles viram assim como a gente espraiou as obras e foi andando para lá e para cá, iluminação, rua, asfalto, não sei o quê. Ele, como é entregador, ele viu a diferença, porque antes ele tinha a rua esburacada, ele passou a ter uma rua calçada, uma rua asfaltada, uma rua iluminada e tal. Entendeu? Agora, tem problema, né, cara? Eu achava assim, quando eu era prefeito, que antes de ser prefeito, eu pensava assim, é só você fazer coisas boas que a população vai aplaudir. Nem sempre. Por exemplo, quando você calça um beco que é usado para tráfico de drogas, você calça aquele beco, você ilumina e tal, quem está vivendo nas sombras ali não vai gostar. E aí, às vezes, critica quem está fazendo, entendeu? E aí, isso aí é uma coisa óbvia, né, cara? Muitas vezes, eu me senti injustiçado por isso, mas mesmo assim toquei o barco e tal, e fomos resolvendo, né? O que está acontecendo hoje no Guandu, cara, todo mundo sabe. Essa violência aí, ela é visível, né? E é sentida por todo mundo. Tem muita gente andando com a arma na cintura ou na mão, cara. Assim, tem lugares no Guandu que você acha que são aquelas favelas do Rio de Janeiro. Você vê gente jovem andando com uma metranca na mão, de dia, cara. Entendeu? E aí mete tiro na cara dos outros, cara. E o problema é que
não só em si é um problema, né? Uns matando os outros, mas essa bala perdida, cara. Vai pegar alguém. Outro dia pegou uma bala perdida no carro, que não tinha nada a ver com a história, entendeu? Essa perseguição que teve hoje mesmo da polícia lá contra o cidadão que foi morto. Antes dele ser morto, ele fugindo da polícia, teve tiro ali no Mergulhão, ali, no bairro Mauá. Essas balas, cara, elas às vezes acham pessoas, entendeu? Pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser eu e você, entendeu? Então, isso tem solução. Agora, a gente colocou câmera de vídeo monitoramento, a gente fez posto policial para a população ter mais facilidade de acesso. Olha bem, é prefeitura, com o dinheiro da prefeitura, fazendo obra para o governo do estado. É mole? Nós fizemos isso embaixo do Guandu. Se você não tiver essa parceria, não resolve, não. A maioria dos prefeitos, porque, segundo a Constituição, segurança pública é uma coisa do governo estadual ou governo federal, você não. Ele joga para debaixo do tapete e fala assim: isso aí é culpa do governo do estado, entendeu? Lá em Baixo Guandu, o prefeito falou que os policiais são vagabundos e só estão esperando o contra-cheque no final do mês, cara. Isso é uma vergonha o prefeito falar isso, entendeu? Porque os caras, eles é que botam a farda e vai enfrentar. Quando alguém ouve um problema, corre do problema. Eles são obrigados a atuar, entendeu? Então, assim, nós não podemos ficar criando uma inimizade contra as forças de segurança, não. As forças de segurança, amigos, elas são forças do Estado. Tudo bem que elas foram criadas, né, na épocas antepassadas, né, vamos dizer assim. As forças de segurança foram criadas para proteger os governantes do povo, né? Todo mundo sabe disso. Reis, imperadores e tal, criaram as forças de segurança para se protegerem do povo, porque se o povo fosse para cima e fizesse uma revolução, matava todo mundo, né? A turma da elite. Então, mas a gente tem que se entender como sociedade civil organizada, entendeu? E ver e copiar até aqueles países que deram certo, onde tem uma relação com as forças de segurança, com a sociedade, entendeu? Onde tem uma boa atuação, onde não tem essa perseguição a quem é preto, a quem é pobre, onde não tem esse monte de coisa que a gente vê por aí, né, cara? Gente tomando 80 tiros de fuzil, e outros que não querem colocar a câmera na farda. Que mal há, cara? A câmera na farda, ela protege até o próprio policial, né? Porque se ele for acusado injustamente, ele vai dizer, não, aqui, olha a minha câmera aqui, ó. Eu que tomei o tiro, o cara saiu dali, ó. Olha lá, ó, você percebe, entendeu? Seria muito melhor. Então, volto a te falar, essas discussões, às vezes, que as pessoas nem entendem o que estão falando, não leva ninguém a lugar nenhum. Porra, nós temos ainda 2 anos, né, 1 ano e pouco para acabar esse mandato lá embaixo do Guandu. Eu vou, não sozinho, né, mas junto com a população do meu município, eu vou provar, mais uma vez, que é possível diminuir a violência, cara. É possível. Você aguarde e confie. Pode escrever aí, depois você pode me cobrar. Entendeu? Nós vamos reorganizar aquela Sim, sociedade. cara, hein, Neto, cara, no meio disso, Eu falo demais, hein, cara? Eu falo demais. Se você não me sim, cortar, eu vou cara, falando. Pode me tranquilo, cortar. como diz a live aqui, como diz você, é meu convidado, e é pra gente ir falando mesmo, entendeu? Não que algo que esteja, não, a gente só tá fazendo essa live exatamente para me ouvir você que foi um prefeito de Baixo Guandu, o que você tem para falar, que é isso também é muito importante, e o que a população também, né, cara, eu vejo os seus vídeos e tal, é muito importante você estar expressando sua opinião aqui, Neto. Mas meio tudo isso, Neto, tivemos, cara, um presidente que passou que defendia muito as armas, cara. Mas a gente viu que a liberação das armas, claro que nem todos, exemplo, nem o cara que teve o cara que não teve uma condição de comprar uma sacola de arroz, obviamente que não ia ter uma condição de comprar uma arma. Só que, cara, às vezes saiu do controle, tipo a Zambelli, Carla Zambelli com arma pela rua, aumentou muito a violência, o marido, como diz, o marido matando a mulher com violência, com arma, em briga de trânsito, em briga de bar, cara. E se você for ver, cara, o investimento pesado em educação em países igualzinho a Noruega, que até em presídios eles invernam em educação, a violência diminuiu. O investimento em educação acaba com a violência,
pesado o crime, obviamente tem outros fatores. Eu não vou negar isso para você. Tem outros fatores, mas é investimento em educação com violência, com crime, a miséria, a fome, a desigualdade, com isso tudo, cara. E meio isso tudo tem pessoas que acham que as armas vão resolver os problemas do Brasil, cara. O que você pensa isso? Você é contra ou a favor do liberamento das armas? Cara, eu sou apaixonado por arma. Eu tenho porte de arma, já tem, sei lá, mais de 10 anos. Assim, nunca, já me envolvi em acidente de Uhum, trânsito, nunca, uhum, nunca tirei ninguém, entendeu? Então, assim, uhum, qual é o nosso problema? Nós temos um país que, quando eu era mais moleque, assim, mais novo, eu ficava pensando, por que que o Brasil não é a Noruega? Por que que o Brasil não é o Japão? Por que que o Brasil não é outro país que, assim, tem mais tecnologia, tem mais segurança, é melhor para se viver, melhores salários e tal. Por quê? Cara, por que que nós somos machistas? Por que que nós matamos tanta mulher? Por causa da escravidão, cara. A escravidão, bicho, ela é a chave do uhum, nosso fracasso, entendeu? Então, imagina, um país que teve escravidão, cara, as pessoas às vezes romantizam demais. Eu já vi gente que fala que os negros gostavam de ser escravos. Tem gente que fala que os negros tiveram uma evolução, cara. Alguns falam assim, graças a Deus que eles vieram para cá ser escravos, porque lá na África seria muito pior. Eles nem conhecem o Brasil, quanto mais a África, para falar isso. Mas, enfim, imagina o seguinte, uma fazenda de escravos, cara. O ser humano, ele nasceu para ser livre, bicho. O ser humano é para transcender, entendeu? Assim, eu já vi não sei se vocês já leram um livro daquele cara que foi padre, o teólogo, é barbudão, esqueci agora o nome dele. Leonardo Boff. Ele tem um livro chamado Tempo de Transcendência. Isso eu li tem mais de 20 anos isso. Ele conta que aqueles caras do submarino Kursk, lá, os russos, né, quando o submarino estava afundando, afundou, cara, os caras morreram. Mas enquanto ele estava afundando, os caras sabiam que iam morrer, entendeu? Depois descobriram, né? Pegaram os caras, pegaram os uhum. restos do submarino e tal, ele, emergiram ele, abriram, né? Enterraram os corpos e tal. Mas os caras, velho, enquanto eles estavam morrendo, eles estavam indo para morrer, os caras começaram a escrever, entendeu? Então foi descoberto cartas, relatos e tal, um monte de coisa, porque o ser humano ele transcende, o ser humano então nasceu para ser livre. Então você imagina uma fazenda de escravo com 100, 200, sei lá quantos centenas de escravos. Uma propriedade dessa, cara, era um inferno na terra. Você pensa bem, você acha que era uma coisa normal, cordial, que os caras ficavam lá de boa, entendeu? Era porrada, cara, o dia todo, cacetada, entendeu? Era morte, esquartejamento, punições severas, estupro, né? Então você imagina, o cara lá dono de escravo, ele via lá uma menina negra lá, bonitinha e tal, imagina, porra, o cara caía em cima e era dele. Então, assim, era igual um bezerro hoje. Você podia pegar um filho recém-nascido e matar, vender, tirar da mãe como se fosse um bicho, entendeu? Assim, então era muita violência. Você não consegue manter uma fazenda de escravos e nem um regime escravocrata, uma sociedade escravocrata, sem muita violência. E essa violência nós herdamos, cara. É por isso que tem muito filho da puta que mata, que não liga para se alguém vai matar ou vai morrer, entendeu? Porque tem essa coisa que está na cabeça. Na Noruega não teve isso, não. A Europa, eles faziam escravidão na África, na Ásia, entendeu? Mas lá na cidade, no país deles, eles eram lordes, entendeu? Arrotando democracia, arrotando civilidade. Mas aqui nos trópicos, eles exploravam, matavam, estupravam, faziam o diabo. Inglês, francês, belga, entendeu? Esses caras faziam o diabo. Eles vendiam como se fossem civilizados e tal, como se fossem melhores. Inclusive, isso era matéria de estudo em Uhum. universidade, né, cara? Eles diziam que eram seres superiores. Para o quê? Para mentalizar, para botar na cabeça e tal. Então, a gente só vai melhorar se a gente conseguir resolver essas contradições, cara. Não dá para você pegar uma ferida desse tamanho, que é profunda e está aberta, e botar um band-aid, entendeu? Botar um band-aidzinho ali. Não é não, cara. Nós temos que ter um governo que invista pra cacete em educação, em saúde, em infraestrutura, em ciência e tecnologia. O que a elite, que é o governo, né? Quando você vê assim, o governo federal, cara,
o Congresso Nacional sempre foi elite. Nunca o Congresso Nacional foi de esquerda, nunca. Sempre foi elite, sempre foi para Barão, entendeu? Sempre foi para defender essa turma aí. Demorou para cacete para acabar com a escravidão, só acabou quando foi o último país das Américas a acabar, entendeu? E quando teve a Revolução no Haiti, porque o Haiti era colônia francesa. Quando teve a Revolução Francesa lá, em 1789, os pretos no Haiti falaram assim, ah, é? E Moá, eu também, nós não somos franceses também, nós queremos também liberdade aqui, igualdade, liberdade, fraternidade. O que aconteceu lá? Revolta, cara. Mataram, porque os caras foram para cima, entendeu? E aí os donos de escravo aqui no Brasil viram aquilo lá e pensaram, ó, vai acontecer aqui também. Eles vão se rebelar e vão matar a gente. E aí, velho, faziam todas as vezes possíveis para oprimir, para reprimir, para não dar educação e tal. Então, se a gente não entender que a gente tem que eleger um congresso que represente a população, nós não vamos conseguir resolver, porque o Congresso é que apoia, que aprova o orçamento, né? E a briga lá é muito grande. Aí o pessoal fala assim, ah, o Lula vai salvar a pátria. Com esse Sim, Congresso cara. que tem aí, é muito difícil, cara. Então, assim, demora, entendeu? Se a população não tiver consciência e começar a mentalizar as saídas, vai ficar muito difícil. Então, é possível melhorar, cara. Mas, porra, tem que industrializar o Brasil, né? Eu dizia há pouco, eu acabei não concluindo. Os municípios que são mais sofisticados, né, que têm uma produtividade, por exemplo, o pessoal fica falando Sim, da Venezuela, né? Eu posso falar do Espírito Santo. Se você pegar o gráfico da Venezuela, da economia, e o do Espírito Santo, cara, você vai ver uma pequena diferença. Um pouquinho para melhor aqui no Espírito Santo, mas muito pouquinho mesmo. Lá eles, assim, tem um ato, não sei se vocês já viram aí, vocês procuram a Data Viva, ponto alguma coisa assim, procura aí. É um atlas da complexidade econômica. Então, assim, quanto mais escurinho, mais marrom, produtos primários, por exemplo, petróleos, minério. Depois ele vai ficando mais claro, vai amarelando até ficar azulzinho. O azulzinho são produtos tecnológicos. Por exemplo, automóveis, caminhões, entendeu? Trens de velocidade, etc. e tal. Chip de computador, etc. E quando ele vai ficando marronzinho, é petróleo. A Venezuela é marrom, cara. Vende só petróleo e tal. Tem dificuldade para se industrializar, para se tornar mais complexa. O Espírito Santo também, velho, é petróleo, é minério de ferro, entendeu? Tem uma produção agrícola pequena, né? Importante para nós, porque nós somos pequenos, mas é ainda ínfima, e não tem quase tecnologia nenhuma. Se você pegar a Noruega, se você pegar a Holanda, se você pegar o Japão, a Suíça, se você pegar esses outros países, você vai ver que fica tudo azulzinho, clarinho, entendeu? Por exemplo, São Bernardo dos Campos, aqui em São Paulo. Ele é assim, ele faz carros, motos, caminhões, peças de automóveis e tal, produtos sofisticados. Mesmo que não seja uma indústria originária nacional, entendeu? Você trouxe para cá empresas de fora que começaram a montar e tal, compreendeu? Então, se a gente pensar assim, o dia que a Imorés e o Guandu entenderem assim e investirem para a gente ter condições de ter educação de qualidade, ciência e tecnologia, indústria de ponta com produtos tecnológicos, aí nós vamos ver aquele cara que quer estudar e quer empreender e quer trabalhar e quer ter salários bons para poder passear com a família, comprar os seus bens de consumo que ele tem sonho e tal, vai conseguir isso. Senão, nós vamos continuar com essa população que tem uma maioria que recebe salário mínimo, cara. Entendeu? Se você pegar aí em Moraes, em Baixo Guandu, acho que 90% recebe salário mínimo. É muito pouco, entendeu? Aí você, no Brasil todo, né, você tem 95% recebe menos de R$ 5.000, sim. entendeu? É muito, a renda nossa é muito baixa, cara. Nós não temos indústria. Tem 40 anos que o Brasil não tem indústria, entendeu? Nós estamos ferrados, cara. A gente só está exportando minério, petróleo, não sei o quê, papapá. E aí não tem indústria. Se não tiver, não tem condições. Mas se a gente não resolver essas contradições aí. E o problema é o seguinte, cara, essa nova direita, que é uma direita de pantufa, né? Uma direita enfeitada e tal, frofrozinha assim, que elegeu esse monte de caras assim, essa direita, ela, como ela tem praticamente a predominância dos meios de comunicação, né? Esses caras falam para milhões, né?
Eles mentem muito, eles inventam, reinventam a história, falam que não era assim, era assado e tal. E tem muita gente que, porque não tem cultura, não tem formação, ou porque a gente ruim mesmo, né? Esses caras não tiraram esse povo ruim que fala em matar, que fala em escravizar, que fala em voltar ao tempo da escravidão à toa, não. Esse pessoal é assim mesmo. Tem gente que fala assim, ah, não, a internet mudou muita gente. Nada, ela revelou esse perfil do brasileiro que, infelizmente, é esse perfil aí, cara. É aquele português, aquele cara que veio da Europa, né? Não só português, mas a maioria que no início era português, é o cara que veio para ganhar dinheiro, cara. É o cara que não tinha nada, veio para cá tentar sorte, entendeu? E aí ferrava índio, brother. Matava, depois foi com preto, entendeu? E tem essa mentalidade de puxar saco de quem tem dinheiro. Ou eu tô falando coisa que não existe aqui no Guandu e Aimorés. Fala a verdade. Não tem pobre que puxa saco de rico, que acha que se puxar saco de rico vai se dar bem na vida. Um monte, cara. E aí, o que que acontece? O rico, ele adora política, entendeu? O filho do rico, então, é apaixonado por política. Mas ele fala pro amigo dele ou pro funcionário dele que política é uma merda. Cara, não fala de política, não. Política é coisa de gente vagabunda, política é coisa suja e tal. Por quê? Porque ele vai continuar elegendo os caras que vão representar ele. E ele vai convencer também o cara que é pobre de votar junto com ele. E aí, quando esse cara se eleger, ele vai representar quem? É horrível, é, Entendeu? realmente é. É isso aí. É esse o problema de você votar de acordo com essa ou aquela religião. O cara te convence pela religião, você vota pela religião, achando que o outro é o demônio, que o outro é isso e aquilo e tal. Aí você elegeu o cara. Quem esse cara vai representar? Vai representar a elite, cara. É foda, né? Mas é a política. Se a gente não aprende. E Neto, tem muitos aí, cara. Realmente é uma aula. Tem muitos aí falando futuro prefeito. Você pretende colocar essa outra um ano e pouco, um ano e não tem nem 2 anos que vai próxima política. Você pretende candidatar, cara, e tentar o seu terceiro mandato mesmo, cara? Responde aí pra nós. Cara, BSH é o seguinte. Depois você vai Sim. me falar por que que é BSH, tá? É o seguinte. Eu sou um cidadão, né, cara? Eu sou uma pessoa que acredita na melhoria das coisas. Assim, eu sou filiado a partido político, eu sou um militante político. Acho que eu só vou parar de fazer política quando eu morrer, né? Agora, a candidatura a prefeito, ela tem algumas coisas que para embasar ela são necessárias. Por exemplo, é preciso ter uma consciência na sociedade de que precisa mudar, de que essa coisa de você usar o recurso público para pagar cabo eleitoral de luxo, usando o recurso, né, do imposto, isso é uma coisa muito péssima. Mas toda a sociedade tem pessoas boas e ruins, né, honestas, desonestas, pessoas que são pessoas corretas e outras que são criminosas e tal. E esse pessoal vota também. Então, assim, é preciso separar o joio do trigo, né? Se a população tiver um entendimento de que é preciso mudar, de que como está não dá para continuar, eu estou proposto a fazer uma discussão com a sociedade para produzir um programa de governo com metas ousadas para a gente modernizar o nosso município e melhorá-lo em todas as áreas, entendeu? Mas isso aí vai ficar só lá para frente, porque a convenção vai ser o ano que vem. Mas eu estou conversando, estou recebendo muita gente, muito contato, estou conversando pessoalmente, Uhum. pela internet também. Gente que às vezes nunca votou em mim, que está animado porque se arrependeu, entendeu? Não só aquele que vendeu o voto acreditando numa promessa de emprego ou outros favores, mas aquele que às vezes votou por votar, que às vezes ouviu, cara, falaram muita mentira, né, bicho? Porra, tem, para algumas pessoas do Guandu lá, eu sou, assim, uma pessoa que, se a pessoa conversar comigo 5 minutos, ela vai ver que é diferente, mas ela ouviu tanta coisa, tanta mentirada, tanta coisa, que ela acreditou. E aí ela deu o voto dela para essa turma que está lá usando e abusando do dinheiro público, entendeu? Então, assim, é possível que eu seja candidato, é muito possível, mas vai depender da população. Ninguém é candidato de si próprio, entendeu? Depende da conjuntura da população. Agora, cara, não
não é falar o que o Tiririca falava, não, brother. Mas, meu, pior do que tá, não fica, né? Dá para melhorar muito. Nós já provamos uma vez, né? Eu queria ser igual a eles, cara. Eu queria, por exemplo, entrar, entregar uma prefeitura alugada e entrar no mandato com a arrecadação lá nas alturas e a prefeitura novinha. Mas parece que a minha sina é o contrário, né? Eu sou aquele que tem que trabalhar para entregar a fortuna para o outro gastar, né? Igual aquela parábola do filho pródigo, né? Tá foda, mas a população vai ter inteligência e vai saber definir Sim, o cara, é futuro, né? muito complicado, né, cara, esse negócio de você trabalhar e deixar uma prefeitura e depois você vê que aquilo que você deixou não tá mais ali, tá quebrado. Eu acho que se depender do pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, mano, se depender só da vontade da população, eu acho que você vem e vem forte. Pessoal, nós estamos aqui na live com o Neto Barro. Se alguém quiser fazer alguma pergunta com ele, é a hora, a live está acabando. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para ele, que eu faço para todo mundo que vem aqui. Neto Barros, como você enxerga a vida? O que é a vida para você, irmão? O que é a vida para você? Cara, a vida para mim é a família, brother. Porra, como eu tô agora numa fase um pouco mais caseira, entendeu? Eu consigo ver como eu trabalhando, me matando lá para construir as coisas, ficava meio ausente da família e sofria muito, entendeu? Então hoje eu posso ter convívio com meu filho, né, que vai fazer 6 anos Uhum. agora em junho, e eu fico percebendo ali que como é como é que é a vida, né? Eu que fiquei reclamando do meu pai, que muitas vezes também como prefeito, etc e tal, não tinha aquela coisa de ser o pai de levar ao parque e tal, tinha só referência política, né? Eu acabei que eu tava virando isso aí, entendeu? Hoje não, cara. Hoje, porra, eu posso pegar meu moleque, posso andar, posso abraçar, posso conversar, perguntar como é que foi a escola, entendeu? Como é que foi a natação, etc e tal. Então, para mim, a vida é isso aí. Porque outras coisas são conjecturas, né? A gente tem uma passagem aqui muito curta. Na verdade, ninguém sabe ao certo o que que é isso aqui. Então, você pode ter explicações mil aí sobre tudo, entendeu? Você pode ter uma coisa que transcende, você pode ter uma coisa mais prática ali, achar que daqui a pouco pode cair um meteoro aqui e acabar com tudo, como foi com os dinossauros, e que isso não tem significado nenhum, né? Você pode imaginar que tem propósito, que a gente está aqui por uma razão especial, etc e tal. Mas então para não ficar nem numa nem outra, cara, eu estou voltado para dentro aqui, para dentro de casa, curtindo a minha família, que para mim é o bem mais Sim, cara, precioso essa que a foi a gente tem. entrevista com o Neto Barros. Quero agradecer de coração de a gente marcar e dar certo. E antes tem mais alguma coisa que você queira falar antes de encerrar a live, irmão? Eu queria saber o porquê do Cara, BSH. o BSH, cara, e igual você falou do co- comentou do Bimbim, cara, o Coronel Bimbim, cara. O B é porque quando eu era pequeno tinha um apelido, cara, de Bimbim, cara. E esse Bimbim, Hum. sim, Ah, é? ele, se eu não me engano, ele tem muitas mortes no currículo dele. Até alguns falam que é 900, alguns falam que é mais, tudo escrito. O que chegou para mim que foi 900. Então eu sou de Alto Capim, da onde ele era, de onde ele foi coronel, cara. E sempre que eu vou lá no cemitério para realmente dia de finados ou algum dia algum velório de alguém um amigo que tá lá, cara, eu sempre vou lá e vejo e vejo onde ele foi enterrado e eu sempre pensei, cara, se ele matou mais 900 pessoas, eu vou fazer diferente, cara. Eu eu vou querer salvar umas 900 vidas, cara. E eu, através de muitos projetos, cara, eu tô salvando essas 900, tento, né, cara? A gente tem que fazer a nossa parte também. O B é de Bimbim, cara, que não é claro que é por causa dele que eles colocaram, mas é o meu. O S é show, o B de Bimbim, o S é show e o H é tipo um símbolo que eu criei, cara. Então é isso, BSH do rap é tipo isso, cara. É basicamente isso, beleza, cara? Show de bola. Cara, ó, foi uma alegria conversar contigo, tá?
uma experiência incrível. E aí vai ficar gravado aí, né? Vai ficar para todo mundo poder acompanhar depois e tal. Então, porra, fico muito feliz. Você que acompanhou aí, obrigado pela paciência, pela participação. E estou à Sim, disposição, cara. Vamos revolucionar as comunidades de Baixo Guandu e sim, de cara, Aguaré importante, juntos. satisfação, pessoal. Se puder sair com o vídeo de hoje com Neto Barros, o cara, ele tem muita coisa para falar, tem muita coisa para mostrar e tem muita coisa para fazer, irmão. Satisfação. Até a próxima. Valeu, valeu, mano. Até a próxima. Muito Até mais. obrigado.